A corna humilha Esperança. Esperança conta para a rival que não é uma chantagista vulgar. Mayra reitera que Esperança não é digna de nada e Esperança a expulsa logo da casa de Joana. Mayra reitera que Esperança pode ter uma boa situação financeira e não para de pressioná-la. Esperança expulsa a Mayra logo. Joana sente pena de Esperança. Teresa e Arthur voltam para a mansão. Teresa descobre que Joana voltou para a vila. Arthur fica irritado ao descobrir que Luísa saiu sem avisar, como se ela não fosse adulta. Fernando namora com Luísa e ele deseja passar a noite com ela. Luísa cede às investidas de Fernando. Teresa tenta dispensar Arthur. Ele ressalta que os dois vão dormir juntos. Regina sente falta de Esperança. Armando insinua que a esposa não gosta de Teresa. Regina informa ao marido que os problemas de Esperança são reais. Ela relembra que Teresa é amiga de Esperança. Teresa avisa que não quer passar a noite com Arthur. Arthur conta que teve uma emergência de trabalho. Teresa grita com o marido e ele a chama de infantil. Ela volta a protagonizar um escândalo. Mariano visita Regina e se desculpa com todos. Armando xinga Mariano e joga na cara dele que Teresa o despreza. Mariano volta a admitir que agiu mal. Armando proíbe Mariano de entrar em sua casa. Regina tenta acalmar os ânimos. Teresa se deita com Arthur, mas não para de reclamar. Ela reitera que nunca consegue conhecer a Europa. Arthur promete que vai levá-la para conhecer a Europa, sim. Ele jura que vai recompensá-la, mas Teresa o ignora. Ele a enche de beijos e arremessa o urso dela. Ela apanha o urso. Arthur acha que Joana foi quem deu o urso e Teresa desconversa. Teresa agarra o bichinho de pelúcia. Arthur insinua que a esposa é apenas uma menina. Mayra chega em casa e Rubens a assusta. Ela reitera para o marido que não quer vê-lo. Rubens garante que não vai trocar Mayra por outra e pede uma nova oportunidade, a encurralando. Ele ressalta que os dois precisam salvar o casamento. Mayra pensa em Aida. Ela permite que Rubens volte para casa, mas com condições. Aida procura Aurora e tenta arrancar informações dela sobre Mariano. A Aurora percebe que Aida está interessada em Mariano. Rubens pede para Mayra não ser inflexível. Ela ressalta que também está pensando na felicidade de Aida. Rubens comenta que ainda está abalada com a morte de Paulo. Mayra relata para o marido que Aida vai seguir à frente dos negócios. Ela decide ficar por dentro também do que ocorre em suas empresas. Aida fala para Aurora que Mariano é complicado. A fofoqueira conta que Mariano quase se casou com Teresa. Aida relata que Teresa só aceitou Arthur por interesse. A Aurora tenta encerrar esse papo. Aida fala que está chateada com Mariano porque ele escondeu a verdade sobre Esperança. A Aurora admite que também sabia de tudo. Aida ressalta que foi enganada por meio mundo. Rubens teme que Mayra descubra suas falcatruas e muda de assunto, propondo à esposa que eles viajem. Mayra reitera que já não confia em Rubens. Ele é amável com a esposa, mas ela não dá para trás. Patrícia conta os dias para seu aniversário. Porfírio ressalta que vai continuar controlando a neta. Ele se declara para ela. A moça culpa o avô pela infelicidade da mãe. Porfírio se estressa com Patrícia e ressalta que a neta não tem uma boa educação. Rubens conta para Genoveva que vai voltar para casa e a Dondoca fica aos prantos. No dia seguinte, Fernando degusta o café da manhã preparado por Luísa e volta a desejar morar com ela. Luísa decide ficar com Fernando até o fim da lua de mel do irmão. Ela ressalta que Arthur não pode saber disso. Fernando fala para Luísa que não quer problemas com o melhor amigo. Ele segue bajulando a prometida. Teresa decide sair para gastar. Aida marca um encontro com Mariano. Arthur descobre que Luísa não dormiu em casa. Luísa chega na mansão e liga para Fernando, comunicando que vai arrumar sua mala. Arthur escuta. Ele carrega Luísa até o escritório do nada. Aida conta para Mayra que vai seguir no posto de saúde. Ela conta que precisa observar Esperança. A corna admite para a filha que confrontou Esperança e Aida chama a atenção da mãe. As duas tramam contra a Amásia. Arthur discute com Luísa e ela avisa que se entregou para Fernando por amor. Arthur deseja acabar com a raça de Fernando. Luísa informa que não é uma criança, reiterando que sempre gostou de Fernando. O professor teme que Fernando jogue Luísa fora. Ela informa que sabe se cuidar. O Chatonildo se desculpa com Luísa.
Aida pede para Mayra transformar a vida de Rubens em um inferno. Aida avisa a mãe que vai seguir em contato com o contador. Mayra confessa que nunca teve voz ativa nas empresas. Aida avisa que a mãe já tem que ser autossuficiente. Arthur pede para Luísa se cuidar. Ele descobre que Teresa já sabia de tudo. Luísa fala para Arthur que foi aconselhada pela cunhada e exige que o irmão não brigue com ela. Arthur conta para a irmã que precisou cancelar a lua de mel. Luísa fala que Teresa está com motivos de sobra para estar bem decepcionada. Teresa decide comprar vários relógios e joias. Esperança conta para Hernan que Johnny conseguiu dinheiro para alugar um quartinho. Ele oferece um empréstimo para ela. Esperança recusa. Hernan sugere que Esperança deixe logo as formalidades de lado. Eles relembram o passado. Hernan ressalta que adora conversar com ela. Roberto visita Joana e a põe no colo. Os dois rodopiam e Roberto exalta quão bela é Joana. Heitor aparece e Roberto o alfineta. Heitor não percebe que Roberto e Joana se gostam. Roberto resmunga. Ele insinua que Joana e Heitor não combinam. Roberto decide procurar Griselda. Joana fica enciumada. Heitor decide abrir o jogo com a namorada e ela se apavora. Heitor ressalta que suas intenções com Joana são sérias. Ela não deixa ele falar. Esperança pede para saber mais sobre Hernan. Eles são interrompidos pela ginecologista. Hernan flerta com a colega e ela se irrita. Johnny visita Patrícia e eles namoram pela grade. Johnny conta que vai fazer entregas para Gemma. Ela comemora. Johnny afirma para Patrícia que eles não podem correr riscos. Os jovens juram amor eterno. Rubens ressalta que teve uma ótima transa com Genoveva. Eles desejam que Mayra se ferre. Genoveva fala para Rubens que se sente sozinha. Ele informa a amante que Aida está insuportável. Luísa agradece a compreensão de Arthur e confessa para o irmão que gostaria de se casar com Fernando. Arthur apoia Luísa, mas relembra que Fernando é mulherengo. Ele reitera que ninguém pode magoá-la. Rubens pede para Genoveva controlar Aida e Mayra. Luísa pensa em seu futuro. Arthur beija a mão da irmã. Ele liga para Teresa, mas ela não o atende. Arthur deixa recado para ela. Teresa folheia uma revista e encontra uma matéria sobre o escândalo no casamento. Aida gargalha ao ler a matéria sobre Teresa e conta para a mãe que Genoveva conversou com o jornalista sobre a fofoca. Mayra também teme ser exposta. Ela admite para a filha que segue inquieta e Aida sugere que a mãe se mantenha firme diante do marido. As duas detonam Esperança. Mayra fala para Aida que se transformou em uma velha acabada. Teresa descobre que está sendo vista como uma jovem de dois amores e surta. Teresa sente ódio de Mariano. Luísa fala com Fernando e comunica a ele que Arthur já está na cidade. Fernando teme que Arthur o ataque. Heitor reitera para Joana que eles precisam ter uma conversa. Ela vê Roberto e Griselda. Joana agarra Heitor para deixar Roberto morto de ciúmes. Roberto ressalta para todos que Griselda será a mãe de seus filhos. Martim liga para Aurora e deseja que ela tenha um ótimo dia. Aurora olha para a pulseira que ganhou de Martim. Ela analisa o broche que ganhou de Mariano. Heitor felicita Griselda. Joana sai com o namorado. Griselda acha que vai se casar com Roberto, mas ele informa que estava brincando. Griselda beija Roberto. Arthur recebe um envelope e vê a fatura dos gastos de Teresa. Arthur pede que Lena o ajude. A Aurora volta a repreender Mariano pelo que aconteceu no casamento. Ela acha que Teresa iludiu Mariano de novo, mas ele desconversa. Aurora insinua para Mariano que já não quer mais ser amiga de Teresa, porque Teresa virou outra pessoa. Mariano comenta que foi muito humilhado. Aurora lamenta. Agora o papo é sobre Aida. Aurora informa que Aida está detonando todos os amigos. Ela sugere que Mariano se anime. Ele percebe que ela não está usando o broche que ele deu e ela fica nervosa. Teresa volta para a mansão e encara Arthur. Ele nota que a esposa comprou pra caramba. Arthur exige que Teresa mude sua atitude. Ele conta que não pode abandonar os clientes e a discussão começa. Teresa reitera que Arthur a decepcionou na lua de mel e ele perde a paciência, exigindo que ela se controle nos gastos. A Aurora tenta se explicar para Mariano. Ele reitera que a Aurora sempre o ajudou. Teresa fala para Arthur que não gastou muito. Ele ressalta que ela sempre compra o que é mais caro e faz a mulher chorar. Ela devolve o cartão para o Banana. Fernando vê Teresa chorando e ela o abraça. Arthur flagra os dois.
Teresa reitera para o marido que não quer saber dele. Fernando confronta o amigo. Arthur pede para conversar com Fernando. Mariano e Aurora relembram o passado. Ele recebe uma ligação. Os dois recebem um fornecedor dos medicamentos do posto de saúde. O ricaço insinua que Mariano não é um bom exemplo para a classe médica. Mariano descobre que está estampado na capa de uma revista. Arthur exige que Fernando respeite Luísa. Eles exaltam a virtude de Luísa. Arthur comunica que ninguém pode machucar Luísa. Fernando despreocupa o amigo e confessa, na verdade, que não está preparado para se casar. Ele sugere que o professor não se meta em sua vida. Mariano confessa para o ricaço que tem problemas pessoais como qualquer outra pessoa e Aurora toma partido dele. Ela fala para o homem que na vida profissional Mariano é bem competente. O médico decide continuar apoiando Mariano, mas volta a ameaçá-lo. Teresa conta para Luísa que foi humilhada por Arthur. Luísa conta que o irmão nunca ligou para gastos. Teresa insinua que o casamento não vai funcionar, mas Luísa a desmente. Teresa reitera que está se sentindo mal. Luísa sugere que a cunhada seja paciente. Fernando insinua que Arthur superprotegeu Luísa. O professor ressalta que Fernando é muito apressado. Arthur conta que só transou com Teresa após o casamento, apesar de saber que ela já não era virgem. Fernando reitera que as relações são diferentes. Eles conversam sobre Mariano. Arthur conta que ameaçou Mariano. Luísa revela para Teresa que foi pega no pulo pelo irmão. Teresa inventa para a cunhada que sua primeira vez foi com Paulo. Luísa fica surpresa com a revelação. Teresa conta que Fernando está no escritório. A piriguete volta a se insinuar para Fernando. Fernando fala para Teresa que quer ajudá-la e ela volta a excitá-lo, saindo de fininho. Fernando ressalta que Luísa não vai ter problemas com Arthur. Aurora e Mariano se despedem do superior. Ele ressalta que está colocando tudo a perder e reitera que precisa encontrar novos patrocinadores. Heitor e Joana ressaltam que nem todos os relacionamentos funcionam. Ele não consegue falar a verdade para a namorada. Genoveva ressalta que Mayra perdoou Rubens muito rápido. Aida conta para a mãe que ela também foi exposta na revista. A chifruda quase tem um treco. Rubens aparece e Mayra esfrega a revista na cara do marido. Esperança insinua para Johnny que Hernan gosta de Graziella. Ela confessa para o irmão que estava começando a se interessar pelo pediatra. Johnny confunde Esperança, que sente falta de Hernan. O pediatra e Graziella voltam. Hernan conta para a amiga que não se declarou para Esperança. Ela aconselha o amigo. Ele teme que Esperança não o aceite. Regina relembra a Armando que eles têm que pagar Gema. O mensageiro reitera para a esposa que está ganhando bem agora. Teresa aparece e surpreende os pais, avisando que Arthur teve um problema de trabalho. Regina volta a desconfiar de Teresa. Teresa confessa que está chateada com o marido. Regina exige que Teresa apoie Arthur. Teresa ressalta que nunca consegue agradar a mãe. Teresa é amável com Armando. Johnny conta para Esperança que não conseguiu alugar um quarto. Ela, por sua vez, decide continuar na casa de Joana. Gema liga para Johnny. Esperança abençoa o irmão. Armando fala para Teresa que está gostando do trabalho. Ela descobre que Arthur vai para os Estados Unidos. Teresa gosta da notícia e decide ligar para Arthur, mas não consegue falar com ele, deixando um recado para o marido. Teresa segue decidida a acompanhar Arthur na viagem. Rubens volta a pedir perdão para a família. Aida exige que o pai pare de se meter em confusão. O celular de Rubens toca e Mayra volta a se apavorar. Aida fala com Arthur e o professor conta para Chata que não teve lua de mel. Aida passa a ligação para Rubens. Teresa descobre que Armando expulsou Esperança de casa e parabeniza o pai. Teresa conta para os pais que Esperança a prejudicou. Ela mostra a revista para os velhinhos. Johnny faz entregas a mando de Gemma. O baixinho não percebe que está sendo usado de laranja. Nico e o cúmplice verificam a encomenda de Gemma e analisam as drogas. Os marginais brindam. Regina visita Esperança e Joana. Regina deseja que Esperança se reconcilie com Teresa. Ela nota que Joana está triste. A costureira conta para a comadre que Roberto já arrumou outra paquera e recebe uns conselhos da Beste. Joana relembra à comadre que não pode ter filhos. Regina acha que Roberto vai entendê-la.
A lavadeira relembra que Joana já tem um namorado. Heitor conta para a filha que não consegue falar para Joana sobre Vanessa. Aurora ressalta que o pai nunca foi valorizado pela mãe e relembra que ela os abandonou. A Aurora conta que uma relação não se começa com mentiras. Teresa visita Aida e elas se provocam. Aida ressalta que Teresa fez Arthur cair na boca do povo. Teresa responde que sempre manipula os seus pretendentes. Aida ressalta que Teresa já entrou na sociedade como uma piada. Teresa relembra que Rubens e Mayra também protagonizaram um escândalo. Aida culpa Teresa pela relação do pai com Esperança e ressalta que a bruxa não vai destruir sua família. Teresa volta a jurar vingança contra Aida. Mayra aparece. A chifruda aceita conversar com Teresa. Arthur escuta o recado da mulher e encomenda um belo arranjo de flores. Mayra confronta Teresa, que garante para ela que não influenciou Esperança a ficar com Rubens. Teresa conta que elas podem confrontar Esperança sobre isso, mas Mayra não gosta dessa ideia. Mayra ressalta que Esperança acabou com sua vida. Teresa sugere que Mayra volte com o bigodudo. Ela fala para Mayra que vai apoiá-la. Regina sugere que Joana termine com Heitor. Ela ressalta que o diretor é um grande companheiro. Joana reitera que Heitor é um cavalheiro. A costureira ressalta que precisa se distrair. Mariano chega na casa de Aida e Teresa o vê. Mariano devolve a roupa de Aida e Teresa fica fula da vida. Mariano se irrita ao ver Teresa e insinua que o casamento dela já está sendo um grande fiasco. Aida ri da desgraça da rival. Aida beija Mariano na frente de Teresa e ressalta que quer levá-lo para o quarto. Mayra conta para Teresa que também está sendo difamada. Mariano questiona Aida. Ela ressalta que os dois querem se vingar de Teresa, mas ele avisa que não está com despeito. Ela insinua que ele é muito complicado. Mariano exige que Aida respeite Esperança e reitera que Rubens errou pra caramba também. Aida insiste para ter uma relação com Mariano. Ele conta que no passado foi demitido por Rubens. Teresa revela para Mayra que Mariano e Aida estão namorando. Teresa sugere que Mayra tome cuidado com Mariano. Mayra revela que estima Mariano, mas Teresa fica louca de ódio e revela que Mariano é o melhor amigo de Esperança. Aida confronta Mariano sobre Esperança. Ele sugere que ela não sofra. Aida deseja que os pais se reconciliem e volta a ofender a amante. Mayra aparece e aborda a filha. Mariano se retira. Mayra exige que Aida se afaste de Mariano. Aida percebe que Teresa fez intriga e Mayra informa que confia na palavra da rival da filha. Aida gargalha. Rubens conta para Genoveva que a fofoca saiu na revista e o prejudicou. Ela o beija. A empregada os interrompe e anuncia a chegada de Aida. Rubens e Genoveva dissimulam na frente da bruxa. Teresa visita Joana e conta que está dando tudo errado, até porque ela está na boca do povo e isso é uma droga. Ela segue com raiva de Arthur e reitera que odeia Aida. Teresa ressalta que quer sofrer em Paris e quer causar inveja nos demais. Joana aconselha a afilhada. Teresa reitera para a madrinha que merece muitos luxos. Joana conta para a afilhada que Roberto está namorando e ela comemora. Teresa volta a sugerir que a Dinda não se case com Heitor. Mariano trabalha com Paloma e ela lamenta por ele não ter impedido o casório. Mariano conta que pode perder os patrocinadores e pede para a loira colocá-lo em contato com um banqueiro. Mariano admite para Paloma que não sabe se comportar em público. Paloma tem uma ideia. Teresa lê o bilhete de Arthur e o abraça. Os dois se reconciliam. Teresa inventa que não liga para dinheiro e deseja voltar a trabalhar com o marido. Arthur a desestimula a fazer isso. Ele sugere que ela tire um ano sabático. Teresa fala para o marido que não quer se sentir uma inútil e planeja conquistar os próprios clientes. Teresa informa que precisa ajudar os pais. Arthur decide dar uma mesada para Teresa. Paloma comenta com Mariano que um escândalo ofusca o outro. Mariano confessa que segue amando Teresa. Enquanto isso, Teresa seduz Arthur e sugere que o marido trabalhe menos. Arthur insinua para a esposa que vai viajar muito. Ela o apoia e o enche de beijos. Os dois fazem planos para o futuro. No dia seguinte, Teresa leva o café da manhã para o marido e ressalta que quer ele só para ela. Teresa reitera que deseja conhecer o mundo.
Arthur promete que vai levá-la para fazer isso. Ela dá comidinha na boca dele. Joana marca um encontro com Heitor. Arthur recebe uma ligação. Joana sugere que Teresa siga apoiando o marido. Teresa deseja ser sócia do professor. Regina e Armando aparecem. Arthur dá as boas-vindas para os sogros. Regina questiona o genro sobre o cancelamento da lua de mel. Teresa percebe que a mãe segue desconfiada dela. Arthur convida os idosos para morarem na mansão. Teresa odeia a ideia e demonstra que não quer a companhia dos pais. Arthur pede para os sogros refletirem. Paloma sugere que Martim refine Mariano. O advogado decide seguir as ordens da amiga. Genoveva e Aida aparecem. A dondoca fútil entrega alguns dos pertences de Paulo para Paloma. Teresa se despede da cambada e logo chama a atenção de Arthur. Ele conta para a esposa que gosta dos sogros, mas Teresa informa que quer privacidade. Arthur insinua que a esposa quer ter motivos para ir à vila. Teresa relata que os velhinhos vão envergonhá-lo. O professor não se importa. Teresa insinua que Regina não gosta dele. Arthur desmente a mulher. Ele ressalta que ela não pode reencontrar Mariano. Ela avisa que o marido virou outra pessoa e os dois acabam voltando a brigar. Genoveva e Aida seguem depressivas. Paloma descobre que Paulo morreu de overdose. Aida conta para ela que Arthur cancelou a lua de mel. Esperança visita Teresa e se desculpa com ela. Teresa acusa a amiga de acabar com sua lua de mel. Roberto visita Joana e percebe que ela segue com ciúmes. Esperança conta para Teresa que queria evitar o escândalo de Mariano. Teresa relata que Arthur está muito estressado. Arthur aparece e conta que Esperança agiu bem ao tentar controlar Mariano. A Sonsinha se retira. Arthur reitera que Mariano não vale o que o gato enterra. Ela relata para o marido que não quer nada com ele. Arthur pede a ajuda de trabalho para Teresa. Joana chora e tenta enganar Roberto, sugerindo que ele faça o que quiser. Ela insinua que não quer a amizade de Roberto. Joana exige que ele a esqueça. Armando deseja aceitar o convite de Arthur. Regina não apoia o marido. Armando fala para a mulher que eles podem pagar um aluguel para Arthur. O idoso acha que Teresa quer a companhia dele, mas Regina discorda. Teresa vai à casa dos pais e comunica a eles que não os quer por perto. Joana insinua para Roberto que Griselda é uma vadia. O músico cita os defeitos de Heitor também. Roberto ressalta que Joana o desprezou. Ele reitera que não vai ficar a vida inteira atrás dela. Roberto deixa Joana falando sozinha. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Teresa pede para Armando entendê-la. Regina alfineta a filha. Teresa informa aos pais que a mansão está quase virando um pardieiro, pois já tem Luísa, Fernando e ainda por cima Oriana. Armando teme decepcionar Arthur. Regina reitera para a família que não pretende deixar o cortiço. Teresa dá razão para a mãe. Regina relembra ao marido que eles não são do mundo dos ricos. Teresa consegue mudar a decisão do pai. Paloma fala para todos que seu contador está doente. Arthur a ajuda. Paloma o questiona e ele conta que está feliz. Paloma revela que Mariano quase se casou com Teresa. Arthur não acredita. Paloma conta que já viu Teresa e Mariano no maior amasso um dia desses. Teresa tenta dar dinheiro para os pais e Regina banca a ofendida. Armando pega o dinheiro mesmo. Teresa sabe que o pai sempre a entende. Regina informa a filha que não aceita suborno. Ela insinua que Teresa faz o que quer com Arthur. Teresa admite que se envergonha da mãe. Ela ressalta que Regina é uma medíocre, chatonilda e conformista. Regina tenta bater na filha, mas Teresa segura a mão dela. Ela insinua que detesta a mãe. E Regina, como todos os capítulos, sente medo da filha. Regina ressalta que a vida ainda vai ensinar Teresa a ser gente. Paloma abre os olhos de Arthur. Ele insinua que ela está de caô, mas Paloma afirma que só quer a felicidade dele. Heitor conta para Aurora que ainda não encontrou Vanessa. Ele nota que a filha está triste. A Aurora confessa que está confusa. O diretor sugere que a filha tenha mais autoconfiança. A Aurora ressalta que até sua mãe a abandonou. Heitor se declara para a chatinha. A Aurora segue decidida a confrontar Vanessa. Teresa visita a Esperança e ela admite para a amiga que se equivocou. Teresa informa que as duas precisam se afastar. Esperança respeita a decisão da amiga. Teresa confessa que não está feliz. Esperança ressalta que qualquer um se apaixonaria por Arthur.
Mariano vê a Aurora acabada e ela desabafa com ele. Os dois se abraçam, mas ela tenta evitá-lo. A Aurora confessa que não aguenta mais sofrer. Ele ressalta que não sabe nada sobre a mãe dela. Aida chega no hospital. A Aurora foge e liga para Martim. Arthur chega em casa e berra. Fernando o vê e o desconhece. Luísa encontra o amado. Fernando conta para a namorada que Arthur está muito alterado. Luísa deseja ajudar os recém-casados. Fernando sugere que a namorada não se meta na vida dos demais. Mariano conta para Aida que pode perder o posto de saúde. Aida deseja usar seus contatos para ajudá-lo. Ela levanta o ânimo dele e insinua que ele precisa dela. Aurora abraça Martim e avisa que vai lutar pelo relacionamento deles. Martim fica emocionado e jura que vai fazer a Aurora feliz. Ele a convida para sair e ela conta que quer ficar em casa. A Aurora ignora a ligação de Mariano. Arthur encontra Mariano e declara guerra a ele. Mariano insinua que Arthur não está cuidando bem da esposa e revela que quase se casou com ela sim. Arthur segue com ódio e deseja saber até onde Mariano chegou com Teresa. Paloma conta para Rubens que não conseguiu se comunicar com Arthur e decide então ficar com os documentos de Sans. Mariano aumenta o ódio de Arthur, que ressalta que Teresa será a mãe de seus filhos. Mariano informa que não pretende se aproximar de Teresa. O professor chacoalha Mariano. Aida e Mayra se reúnem com um advogado e tiram Rubens do controle de algumas empresas. Regina conta para Arthur que Teresa não está na vila. A lavadeira percebe que os recém-casados estão brigados. Regina exige que Arthur cuide de sua filha. Aurora e Martim brincam. Teresa aparece e Martim deseja ir embora. A Aurora não deixa. Ela não entende a presença de Teresa, que reitera para a amiga que não aproveitou sua lua de mel como deveria. Teresa convida a Aurora para ir ao shopping. A Aurora dispensa o convite e Teresa se sente esquecida por ela. A Aurora é fria com Teresa sim e relata que o mundo não gira ao redor dela. Arthur surge no escritório e procura bebida. Ele relembra sua conversa com Teresa. Lena conta para o patrão que Paloma quer vê-lo. A loira entrega os documentos de Sans para o amado e ele informa que quer ficar sozinho. Paloma reitera que os dois ainda podem ser felizes. Arthur relembra que ela o abandonou. Paloma lamenta por não ter lutado e garante que nunca o enganou. Ele informa que não quer errar de novo. Paloma ressalta que Arthur precisa de companhia e de carinho. Ela o acaricia. Martim e Mariano elogiam Aurora. O advogado admite que sente ciúmes da namorada. Martim sugere que Mariano se afaste de Aurora. Paloma tenta levar Arthur para sua casa. Teresa flagra os dois e Paloma se retira. Teresa exige que Arthur se explique em relação à Ariranha. Ele insinua que a esposa ainda não se conformou por ter perdido Mariano e exige saber se ela deu para ele. Teresa finge não entender os questionamentos de Arthur. Ele assegura. Teresa descobre que Paloma a delatou para Arthur. Ela confessa para ele que, no passado, beijou Mariano. Arthur ressalta que Teresa mentiu. Ela insinua que saía com o moreno devido à pressão de Regina. Teresa revela para Arthur que já recusou um anel de Mariano. Teresa consegue virar o jogo. Mariano fala para Martim que não pretende se afastar de Aurora. O advogado insinua que o fortão vê a morena com outros olhos. Arthur ameaça arrombar a porta. Ele apavora Teresa. Luísa aparece. Ela não consegue acalmar o irmão. Teresa volta a enfrentar Arthur. Aurora olha para o broche. Heitor a questiona. Aurora entrega o broche para o pai. Heitor percebe que a filha não esqueceu Mariano. Aurora confessa para o pai que não está conseguindo se apaixonar por Martim. Mariano informa ao advogado que sempre viu a morena como amiga de Teresa. Martim continua desconfiado. Mariano e o advogado colocam a situação em pratos limpos. Martim começa a ensinar o moreno a se comportar. Arthur ressalta que Teresa ainda não respondeu a sua pergunta. Ela volta a inventar para o marido que só transou com Paulo. Teresa percebe que Arthur não confia mais nela. Ele decide fazer uma acariação entre a esposa e Mariano. Heitor sugere que Aurora passe mais tempo com Martim. Ele exige que a filha decida o que fazer com o broche. Mariano paga a conta do restaurante. Aurora pede para ver Martim. Mariano segue enciumado. Martim deixa o moreno sozinho. Aurora manda uma mensagem para Mariano. Ele a lê.
Teresa banca ofendida diante de Arthur. Ela ressalta que está sendo humilhada pelo marido. Ele volta a segurá-la. Teresa se desvencilha de Arthur. Luísa alarma Joana. Teresa e Arthur decidem ir ao cortiço. Joana se intromete. Teresa relata para as demais que Arthur está desconfiado dela. Luísa sente ódio de Mariano. Maíra e Aida trabalham. Rubens reclama. Maíra dá um fora no marido. Aida sente orgulho da mãe. Maíra relembra que Rubens foi preparado pelo sogro para assumir as empresas. Paloma desabafa com Genoveva. Elas detonam Teresa. Paloma fala para Genoveva que Arthur está mal. A Dondoca desfruta a situação. Aida relembra que o avô era bastante machista. Rubens perturba a filha. Ele volta a temer que as familiares descubram as suas falcatruas. Aida informa a Rubens que fará uma troca de poderes. Ela decide gerenciar os negócios da mãe. Maíra revela para Rubens que a procuração dele será cancelada. Teresa e Arthur chegam na vila. Ela se aflige. Teresa inventa para Arthur que não tem o que temer. Maíra decide ir ao banheiro. Rubens tenta mudar a decisão de Aida. Ele insinua que a filha está provocando a sua desgraça. Rubens fala para Aida que não pode cair na boca do povo. Ela reitera que o pai já foi exposto nas revistas. Aida relembra que Rubens demitiu Mariano e Ramon. Ela insinua para o pai que admira o Moreno. Ramon recebe Teresa. Ela descobre que Mariano não está em casa. Arthur escuta tudo. Ramon se desculpa com o professor pela atitude do filho. Mariano surge e os enfrenta. Teresa tenta influenciar as respostas do Moreno. Arthur pressiona Mariano. Ramon sugere que o professor não exponha a intimidade da esposa. Mariano sente pena de Teresa. Ela volta a chorar. Arthur e Mariano quase saem no tapa. Ramon intervém. Teresa fica aliviada por não ter sido delatada por Mariano. O Moreno quebra tudo. Ramon relembra que o filho iniciou a treta. Ele exige que Mariano se afaste de Teresa. Roberto aparece. Ele faz fofocas sobre Teresa. Mariano conta para Roberto que a ambiciosa voltou a renegá-lo. Ele informa ao músico que não quer provocar a desgraça de Teresa. Roberto percebe que Mariano ainda gosta da descarada. Martim dá flores para Aurora. Ela o relembra que tem plantão. Eles se beijam. Joana e Luísa não conseguem se comunicar com os recém-casados. Teresa e Arthur voltam para a mansão. O professor informa aos demais que já esclareceu o mal-entendido. Teresa reitera para Arthur que não pretende dormir com ele. Ela o ameaça. Luísa exige uma explicação do irmão. Ela repreende Arthur por ter dado caso a Paloma. O professor xinga a si mesmo. Luísa sugere que Arthur deixe a esposa em paz. Joana tenta arrancar a verdade de Teresa. Ela também insinua para a madrinha que não teve nada com Mariano. Teresa relembra as palavras do Moreno. Ela relata para Joana que Mariano a defendeu. Elas divergem sobre Mariano. Teresa fala para Joana que vai acabar com a raça de Paloma. No dia seguinte, Mariano liga para Aurora. Ela o informa que já está melhor. Aurora é fria com Mariano. Ramon percebe que o filho não está bem. Ele lamenta pelo Moreno não ter se apaixonado por Aurora. O Fortão confessa para o pai que está confuso em relação a ela. Mariano revela para Ramon que Aida é filha de Rubens. Joana conta para Arthur que Teresa saiu. A ambiciosa encontra Mariano no hospital. Ela agradece a descrição do Moreno. Mariano sugere que Teresa tenha dignidade. Ela se arrepende pelo casamento. Teresa relembra a sua noite de amor com Mariano. Ela deseja que o Moreno não deixe de amá-la. Arthur fala para Joana que precisa pedir perdão para Teresa. A costureira informa ao professor que desconhece o paradeiro da afilhada. Joana comunica a Arthur que pretende voltar para a vila. Ele pede para a costureira seguir na mansão. Arthur oferece uma carona para Joana. Mariano relata o ocorrido para Esperança. A Sonsa sugere que o Moreno esqueça Teresa de uma vez por todas. Mariano ressalta que ama e odeia a descarada. Esperança confessa para o Moreno que não consegue esquecer Rubens. Luísa volta a ressaltar que Arthur exagerou. Ela fala para o irmão que não adianta chorar pelo leite derramado. Aurora encontra Teresa no hospital. A ambiciosa tenta se reconciliar com a Morena. Aurora ressalta que Teresa faz jogo duplo com as pessoas. A descarada nega. Teresa pede o amparo de Aurora. A ambiciosa conta para a Morena que foi difamada por Paloma. Ramon lamenta por estar perdendo a amizade de Armando. Roberto o consola. Regina se esconde e escuta a conversa. A lavadeira descobre que Arthur, que
quis saber a verdade sobre Teresa. Roberto insinua para Ramon que a descarada já transou com Mariano. Regina passa mal. Teresa admite para Aurora que inventou que perdeu a virgindade com Paulo. A morena sugere que a ambiciosa não minta pro marido. Teresa fala para Aurora que precisa preservar o seu casamento. Roberto e Ramon socorrem Regina. O músico sai. Regina supõe que Arthur desistiu da lua de mel por ter percebido que Teresa não era virgem. A lavadeira reitera para Ramon que a descarada não mede as consequências dos atos. Regina não consegue parar de chorar. Ramon fala para a lavadeira que nunca chegará a um acordo com Armando. Aurora insinua que Teresa quis fugir com Mariano. A morena coloca a amiga em um beco sem saída. Teresa inventa para Aurora que não voltou a procurar Mariano. A ambiciosa deseja se reconciliar com Arthur. Aurora relembra que Teresa também engravidou Paulo. A morena fala para a amiga que a verdade sempre vem à tona. Roberto procura Joana. Ele ressalta que não esconderá o que pensa. Joana exige que Roberto pare de fofocar sobre Teresa. O músico descobre que Griselda está atrás dele. Roberto volta a irritar Joana. Ela finge que está ligando para Heitor. Arthur visita Regina. Ele descobre que Teresa também não está na casa dos pais. Regina fala para Arthur que já soube do ocorrido. Ela exige que o professor respeite a esposa. Arthur admite para Regina que está arrependido pelo que fez. Ele fala para a sogra que não mede o valor de uma dama pela virgindade. Regina ressalta que Arthur apressou o casamento. Ele volta a convidar a sogra para morar na mansão. Regina reitera que não quer ser sustentada por Arthur. Ela informa ao genro que não pretende deixar a vila. Rubens deseja que Aida se afaste de Mariano. Maíra debocha da situação. Ela ressalta para o marido que segue atormentada com a traição. Maíra admite para Rubens que não confia nele. Ela fala para o marido que está disposta a seguir com o divórcio. Arthur admite para Regina que deseja evitar encontros entre Teresa e Mariano. A lavadeira sugere que o genro passe a confiar na esposa. Luísa conta para Fernando que Arthur está descontrolado. O bonitão crê que os recém-casados resolverão os seus problemas. Luísa pede para Fernando conversar com Arthur. Ele informa a insegura que não quer se meter em problemas. Luísa comove Fernando. Rubens pede para Amadeu deixá-lo a par de tudo sobre as empresas da esposa. O velhinho relata para o tabelião que não pode obedecê-lo. Rubens fala para Amadeu que Aida e Maíra podem levar as empresas à falência. O velhinho ressalta que não quer problemas com a corna. Mariano vai atrás de Regina. Ela fala para o moreno que o compreende. Mariano relembra que fez uma promessa para Regina. Ele a informa que não pode cuidar de Teresa. Regina libera Mariano de sua antiga obrigação. Ela o abraça. Teresa chega na casa de Joana. A costureira conta para a afilhada que Arthur está atrás dela. Joana sugere que Teresa entre em ação. A descarada segue disposta a fazer Arthur sofrer. Teresa decide bancar a difícil diante do marido. Ela ressalta para Joana que Arthur precisa aprender a lição. Teresa relata para a madrinha que não quer ser uma boba como Esperança. Fernando tenta abrir os olhos de Arthur. O bonitão insinua que o professor ainda não se resolveu com Paloma. Fernando descreve as virtudes de Teresa para Arthur. O bonitão informa ao professor que muitos fariam tudo para estar ao lado da ambiciosa. Joana come com Teresa. A costureira relembra como era o seu casamento. Joana fala para Teresa que brigas em um matrimônio são normais. A costureira sugere que a afilhada não deixe o caminho livre para Paloma. Regina chega na casa da comadre. Joana se retira. Teresa crê que voltará a ser difamada pela mãe. Regina insinua que a filha transou com Mariano. Rubens vai ao hospital e ameaça Mariano. Mariano não dá caso ao tabelião. Ele fala umas verdades para Rubens. Mariano ressalta que o infiel enganou Esperança, chegando a inventar que Maíra estava doente. Rubens nega. Ele exige que Mariano deixe a Aida em paz. O moreno não abaixa a cabeça para o tabelião. Teresa insinua que Regina enlouqueceu. A lavadeira informa a filha que escutou uma conversa de Ramon. Teresa rebate as acusações da mãe. Ela exige que Regina fique calada. A lavadeira fala para a filha que não abrirá os olhos de Arthur. Regina pede para Teresa conservar o casamento. Ela informa a filha que Mariano já a deu como perdida.
Regina faz Teresa chorar. A descarada chega em seu quarto e lê o bilhete de Arthur. Teresa agarra o urso. Ela liga o som. Arthur tenta falar com a esposa. Teresa decide conversar com o marido no escritório. Ela devolve as flores para Arthur. Teresa informa ao marido que o casamento foi um erro. Arthur pede perdão para Teresa. Teresa reitera que o professor a difamou. Ela relata para Arthur que não pode perdoá-lo. Ele pede a compreensão da esposa. Teresa ressalta que Arthur caiu no jogo de Paloma. O professor admite para a esposa que o ciúme o cegou. Teresa insinua que Arthur segue amando Paloma. Esperança fala para Hernan que deseja deixar a vila. O pediatra ressalta que pode ser o fiador da Sonsa. Esperança conta para Hernan que Marisa e Pedro estão se dando bem no interior. Ela sente saudade dos familiares. Hernan abraça Esperança. Rubens os vê. Arthur fala para Teresa que a segue amando. A ambiciosa relata que o marido sempre mete Mariano nos assuntos. Arthur reitera que Teresa ocultou parte da verdade. A descarada insinua que o marido não cumpre as suas promessas. Arthur decide transformar Teresa em sua sócia. Hernan segue andando com Esperança. Rubens quase os aborda, mas Magda impede. O infiel decide partir. Teresa exige que Arthur confie nela. Ela põe o marido à prova. Arthur tenta acariciar Teresa. Ela não permite. Teresa exige que Arthur dê um basta em Paloma. Ela informa ao marido que não aturará as intrigas da loira. Arthur decide entrar em ação. Ele se reconcilia com Teresa. Eles juram um amor eterno. No dia seguinte, Teresa tem uma alucinação com Mariano. Ela volta à realidade e vê Arthur. Teresa relembra ao marido que eles devem ir ao cartório. O professor deseja continuar na cama. Arthur seduz Teresa. Esperança assusta Roberto. Ele deseja falar com Joana. Esperança conta para Roberto que a costureira está na mansão. O músico lamenta. Esperança relembra que Roberto já tem namorada. Ela fala para o músico que não gosta de fofocas. Teresa se arruma. Luísa conta para a cunhada que Fernando abriu os olhos de Arthur. Elas detonam Paloma. Teresa conta para Luísa que Martim a está colocando contra Aurora. A ambiciosa sofre com o descaso da morena. Luísa apoia Teresa. Arthur conta para Fernando que já deixou Paloma no passado. O bonitão volta a sugerir que o professor cuide de Teresa. Arthur relembra a Fernando que Paloma o abandonou. O professor reitera que não pretende largar Teresa. Fernando sugere que Arthur viaje com a esposa. O professor continua suspirando pela amada. Teresa encontra Fernando na sala. Ela agradece a ajuda dele. Fernando fala para Teresa que não teve nada a ver com a discussão de Arthur. Ela não acredita. Teresa admite para Fernando que já o admira. Eles viram amigos. Teresa ressalta que está adorando o novo Fernando. Ele a abraça. Teresa pensa em voz alta e ressalta que precisa ter um plano B. Luísa aparece. Teresa segue agradando a cunhada. Fernando e a descarada dissimulam diante de Luísa. Mariano conta para a Aurora que desistiu de Teresa. O moreno deseja comprar um apartamento. A Aurora ressalta que Mariano precisa conservar a sua relação com a Ida. A perversa aparece. A Ida conta para Mariano que teve novas ideias para alavancar o posto de saúde. A morena deseja deixar os amigos sozinhos. A Ida decide modificar a apresentação de Mariano. Rubens confronta a Esperança. Ele reitera para a Sonsa que ainda a ama. A Ida pede para Mariano passar a apresentação para o tablet. Ele ressalta que não é adepto à tecnologia. Mariano se despede de Aurora. A Ida conta para o moreno que voltou a brigar com Rubens. Ele a repreende. A Ida reitera para Mariano que não pretende perdoar Rubens. Ele percebe que ela é rancorosa. A Ida conta para Mariano que quer encontrar o assassino de Paulo. Johnny revela para Nico que está trabalhando para a Gema. O baixinho deseja pagar humilhante. Nico despista Johnny. Rubens tenta se reconciliar com Esperança. Ela o empurra. Rubens deduz que Esperança ainda gosta dele. Ele propõe um acordo para a Sonsa. Rubens conta para a Esperança que está disposto a deixar Genoveva. Ela não se importa. Rubens fala para a Esperança que eles podem seguir com uma relação às escondidas. Nico volta a propor um acordo para Johnny. O baixinho ressalta que não quer problemas. Johnny fala para Nico que precisa resgatar Patrícia.
O meliante reitera que o baixinho pode ganhar muito dinheiro. Rubens deseja montar uma casa para a Esperança. Ela o informa que foi desprezada pelos parentes. Esperança chama Rubens de canalha. O infiel descobre que Maíra procurou a Sonsa. Esperança exige que Rubens não volte a procurá-la. Arthur encontra uma criança. O pequeno crê que o professor será o pai de Lalo. Arthur não entende nada. O professor conta para o pequeno que o seu filho morreu. Paloma se emociona. O garoto também comove o professor. Paloma reitera para Arthur que adora as crianças. Ele ressalta que a loira mentiu. Paloma insinua para Arthur que Teresa o faz de bobo. Ele exige que a loira respeite a ambiciosa. Roberto canta para Joana. Ele a apalpa. Ela quase o agride. Roberto relembra a Joana que eles devem ir à peregrinação. Ela não aceita o convite dele. Paloma promete a Arthur que não voltará a criticar Teresa. Ele deseja colocar a esposa à frente do projeto Lua Turquesa. Arthur relata para Paloma que eles podem virar amigos. Joana exige que Roberto não entre em sua casa sem permissão. Regina aparece. Joana enxota Roberto. Regina tenta arrancar a verdade da comadre. Joana conta para a lavadeira que os recém-casados já se reconciliaram. Rubens confessa para Arthur que não está conseguindo reconquistar Maíra. O professor informa ao amigo que Teresa será sua sócia no escritório. Aida volta a enfrentar a rival. Elas trocam ofensas. Teresa insinua para Aida que pode obrigar Arthur a procurar outro cartório. Ela informa a filha de Maíra que já é sócia do marido. Rubens sugere que Arthur tome cuidado com Teresa. O professor ignora o amigo. Rubens conta para Arthur que não voltará a administrar as empresas de Maíra. O professor reitera que o infiel procurou a própria desgraça. Arthur informa a Rubens que não voltará a desconfiar da esposa. Teresa debocha de Aida. A perversa ressalta que a afilhada de Joana está indo pelo caminho mais fácil. Teresa insinua que Aida não sabe fazer nada. Ela reitera para a filha de Rubens que sempre foi inteligente. Teresa deseja ser milionária. Aida ressalta que a rival jamais será feliz. Ela insinua para Teresa que dividirá os seus bens com Mariano. Arthur pede para a esposa assinar os documentos. Esperança visita Teresa. Elas temem que Rubens descubra a gravidez. Esperança sugere que Teresa não se preocupe com Mariano. A descarada deseja amar Arthur. Esperança sugere que Teresa valorize o marido. Aurora continua chorosa. Martinha procura. Aurora fala para o marido que não quer segredos entre eles. Ele se aflige. Aurora fala para o namorado que não quer segredos entre eles. Ele se aflige. Aurora conta para Martim que a sua mãe não está morta. Esperança sugere que Teresa engravide de Arthur. A Sonsa sai. Teresa fala sozinha e ressalta que não pretende perder a forma. Ela toma pílulas anticoncepcionais. Aida ensina Mariano a criar planilhas. Ele percebe que a perversa mudou. Aida conta para Mariano que não é como Teresa. Ele concorda. A Isa insinua que Teresa nunca gostou de Mariano. O Moreno descobre que Arthur se associou à esposa. Aida ressalta que Teresa vai tirar até as calças do professor em um eventual divórcio. Aurora conta para Martim que não voltou a saber de Vanessa. Ela se sente preterida pela mãe. Martim exalta a força de Aurora. Ela ressalta que nem Vanessa a quis. Martim compreende a origem da tristeza de Aurora. Ele reitera que nunca irá desampará-la. Aida e Mariano param de trabalhar. Eles decidem sair. Esperança conta para Hernan que quer conhecer o filho. O pediatra ressalta que a Sonsa será uma ótima mãe. Esperança relembra que se decepcionou com os pais. Hernan lamenta o ocorrido. Rubens conta para Genoveva que Teresa está conseguindo tudo o que quer. Ele ressalta que está se afundando por causa da descarada. Rubens conta para Genoveva que se sentiu humilhado por Maíra. Eles temem que a Corna peça uma auditoria. Rubens volta a exigir que Genoveva o ajude. A Dondoca fala para o infiel que controlará a Corna. Teresa ressalta que ainda se casará com Mariano. Arthur volta a perturbá-la. Ele dá um grande urso para Teresa. Arthur deseja se livrar do antigo brinquedo da esposa. Ela não permite. Teresa inventa para Arthur que adorou o presente.
Ela admira os ursos. Arthur ressalta que Teresa é uma criança. Eles namoram no chão. Arthur conta para Teresa que quer ter um filho. Ele exige que a esposa engravide o mais rápido possível. Teresa relata para Arthur que não pretende engravidar tão cedo. Arthur se revolta com Teresa. Eles voltam a discutir. Teresa reitera para Arthur que não está preparada para ser mãe. O professor informa a esposa que já deu um basta em Paloma. Esperança conta para Hernan que voltou a ser procurada por Rubens. A Sonsa informa ao pediatra que deu um fora no tabelião. Hernan quase se declara para a Esperança. A Sonsa confessa para o pediatra que ainda ama Rubens. Hernan decide falar com Heitor. Esperança o deixa sozinho. Teresa relata para Arthur que Paloma não é confiável. Ela o informa que não quer uma gravidez turbulenta. Arthur desconfia de Teresa. Ela o relembra que eles não estão em um bom momento. Arthur reitera para Teresa que a apoiará em todos os âmbitos. A descarada inventa para o marido que não liga para o dinheiro. Aurora conta para Martim que Heitor está escondendo a verdade de Joana. O advogado fala para Morena que todos guardam segredos. Aurora afirma para Martim que confia nele. Ele celebra. Martim acaricia Aurora. Teresa fala para Arthur que eles devem aproveitar o casamento. O professor ressalta que não quer ser como um avô para o filho. Teresa informa ao marido que também deseja trabalhar. Arthur volta a exigir que a esposa engravide. Teresa finge que realizará o sonho do marido. Porfírio vai ao quarto de Patrícia. Ele ressalta que as notas da neta caíram. Patrícia culpa Porfírio pela situação. Ele reitera que a adora. Patrícia fala para Porfírio que quer ter um namorado. Ele não permite. Porfírio ameaça colocar Patrícia em um internato. Hernan e Heitor conversam sobre Vanessa. O diretor fala para o pediatra que não quer o sofrimento de Aurora. Hernan insinua que Heitor não contou toda a verdade para Morena. O diretor teme que Vanessa remexa às suas emoções. Hernan exige que Heitor abra o jogo com Joana. Regina conversa com a comadre. Joana relata para a lavadeira que Roberto merece ser feliz com outra. Regina tenta aconselhar a costureira. Ela reitera para Joana que Teresa provocou uma desgraça por ficar dividida entre dois amores. Arthur sonha. No sonho, o professor segura o filho. Teresa tem um pesadelo. Ela alucina com uma criança. Teresa acorda atordoada. Arthur percebe. Teresa fala para o marido que teve um pesadelo horrível. Arthur a acalma. Eles ficam abraçadinhos. No dia seguinte, Mariano conta para a Esperança que não pretende se afastar de Aida. A Sonsa reitera para Rubens que é infeliz. Mariano descobre que o infiel voltou a perturbar Esperança. O Moreno deseja confrontar Rubens. Esperança impede. Mariano a abraça. Esperança ressalta que não quer voltar a saber nada sobre Rubens. Aida escuta e comemora. Aurora conta para Heitor que desabafou com Martim. O diretor sente pena da filha. Aurora reitera para Heitor que quer enfrentar Vanessa. O diretor teme decepcionar Joana. Esperança deseja sair do posto de saúde. Mariano defende a Sonsa diante de Aida. Ele exige que a perversa respeite Esperança. Aida reitera que a Sonsa quase destruiu a sua família. Esperança informa a perversa que pretende deixar a vila. Mariano dá um sermão em Aida. Esperança escuta. Teresa visita Paloma. A ambiciosa provoca a rival. Paloma volta a ressaltar que Teresa envenenou Arthur com mentiras. A descarada conta para a inimiga que já é sócia do marido. Teresa ressalta que está conseguindo o que Paloma não conseguiu. A ambiciosa exige que a loira deixe Arthur viver em paz. Paloma descreve os defeitos de Teresa. A descarada reitera que ninguém tirará Arthur dela. Teresa sugere que Paloma passe a ter dignidade. A loira insinua para a rival que ainda pode reconquistar Arthur. Teresa não acredita. A ambiciosa ressalta que Paloma já é uma velha acabada, incapaz de gerar um filho. Teresa faz a loira chorar. Roberto visita Joana. A costureira dispensa o músico. Heitor aparece. Roberto se retira. Heitor convida Joana para ir à peregrinação. Teresa conta para Luísa que Arthur quer ter filhos. Ela confessa para a cunhada que gostaria de priorizar a carreira. Luísa estranha a postura
postura de Teresa. A insegura informa a cunhada que muitas pessoas podem cuidar da criança. Teresa reitera para Luísa que jamais será mãe em tempo integral. A esposa de Arthur ressalta que tem outras metas. Joana evita Heitor. Ele a informa que quer levar uma vida mais tranquila. Heitor tenta desabafar com Joana. Arthur revela para Fernando que o seu testamento prioriza apenas os filhos. Teresa quase tem um troço. Joana conta para Heitor que ficou desolada após a morte de Gustavo. Ele admite para a costureira que tem assuntos não resolvidos com Vanessa. Joana não deixa o namorado concluir a revelação e segue crendo que a mãe de Aurora morreu. Teresa celebra por Paloma ter perdido o filho. Arthur conta para Fernando que os seus filhos terão uma vida confortável. O bonitão sugere que o professor inclua Teresa no testamento. Arthur relata para Fernando que a descarada pode administrar a fortuna dos filhos. O bonitão insinua que o professor ainda é jovem para ser pai. Teresa se identifica com Fernando e lamenta por não tê-lo conhecido antes. Patrícia liga para Johnny. Ela o alarma. Eles desejam fugir. Teresa vai ao escritório e cumprimenta Fernando. O bonitão decide almoçar com Luísa. Teresa seduz Arthur. A descarada insinua que sempre escondeu a sua paixão pelo professor. Teresa conta para Arthur que marcará uma hora com a ginecologista. O professor admite para a esposa que também se precipitou. Arthur decide respeitar o tempo de Teresa. Magda percebe que Mariano está nervoso. O Moreno fala para os amigos que pode perder o posto de saúde. Mariano conta para os colegas que já está lidando bem com a tecnologia. Dário e Magda voltam a sugerir que o Moreno foque em outra pretendente. Martim convida Aurora para viajar. Aida os escuta. A perversa volta a procurar Mariano. Griselda dá alguns comprimidos para Patrícia. A jovem engana a carrasca. Porfírio volta a torturar Patrícia. Ele ressalta que não deixará de controlar a neta. Esperança e Joana detonam a raça masculina. A costureira conta para a Sonsa que Heitor quer um compromisso sério. Esperança insinua que Joana não combina com o diretor. A costureira segue pensando em Roberto. Esperança ressalta que Joana pode ser como uma mãe para Aurora. Patrícia defende Johnny para Porfírio. O resmungão reitera que detesta o baixinho. Patrícia perde a paciência com Porfírio. A jovem deseja se casar com Johnny. Porfírio fala para Patrícia que ninguém vive de amor. Ela ressalta que o avô obrigou a filha a se casar com um ricaço. Roberto assovia. Patrícia tenta dispensar o músico e Johnny. Porfírio reage desconfiado. Aida e Mariano chegam no restaurante. Ela o beija. Roberto conta para Johnny que Patrícia está fazendo sinais estranhos. Porfírio quase os flagra. O resmungão se faz de cego e volta para casa. Mariano confessa para Aida que gosta dela, mas relembra que ela ainda está sensível por Paulo. A perversa relata para o Moreno que quer continuar vivendo. Mariano informa a Aida que não quer compromissos. Ela o despreocupa. Aida pede para Mariano aproveitar o momento. Eles fazem um acordo. Porfírio insulta Patrícia. Ele proíbe a neta de mentir. Porfírio também ameaça demitir Griselda. Patrícia decide tomar banho. Porfírio encurrala Griselda. Roberto e Johnny seguem na toca. Eles carregam a escada. Paloma ressalta que adorou a doação de Genoveva. A Dondoca e a Ida voltam a lamentar a morte de Paulo. Paloma conta para as amigas que Teresa voltou a manipular Arthur. A loira ressalta que não pretende deixar de procurar o professor. Teresa e Arthur chegam no restaurante. O professor cumprimenta o bancário. Arthur fica furioso ao perceber que Mariano está fazendo negócios com o poderoso. O Moreno admite para o bancário que quis roubar Teresa. O poderoso gargalha. Eles brindam. Paloma confessa para as amigas que já voltou a beijar Arthur. Ela pede discrição às vilãs. Aida explica o seu plano para Paloma. Genoveva sugere que a loira siga cercando o professor. Teresa chama Arthur para ir embora. Ele não aceita. Eles namoram em público. Mariano reage furioso. Maíra pede para Genoveva apoiá-la. A Dondoca sugere que a corna perdoe Rubens. Genoveva ressalta que Maíra não pode ficar em cima do muro. A corna informa a Dondoca que não suportará
uma outra traição. Teresa e Arthur conversam sobre a sociedade. Eles continuam enciumando Mariano. O Moreno volta para casa e recebe uma ligação. Mariano conta para Aida que conseguiu o patrocínio. Eles decidem comemorar. Teresa visita os pais. Regina insinua que a filha não tem experiência para ser dona de um escritório. Ela teme que Teresa decepcione o marido. Elas voltam a se estranhar. Teresa deseja promover Armando. Regina não gosta da ideia. Armando fala para a filha que não quer privilégios. Teresa ressalta que Regina está afundando a todos no conformismo. Ela chama a mãe de burra. A lavadeira insinua que a filha é uma sem-vergonha. Aida conta para Rubens que vai sair com Mariano. Ele volta a cuspir fogo. Aida avisa Rubens que está de olho em Esperança. Ela ressalta que só Mariano a anima. Regina fica feliz por Armando não tê-la desautorizado. Ela fala para o marido que Teresa ainda não amadureceu. A ambiciosa vai à casa de Mariano. Ela deseja saber como ele saiu com um bancário. Mariano dá uma boa notícia para Teresa. Ela celebra o progresso dele. Mariano insinua que Teresa não vai aproveitar a sua fortuna. Ele admite para a descarada que sempre gostará dela. Mariano beija Teresa. Ela o contém. Ele fecha a porta. Mariano ressalta que Teresa continua sendo dele. Ela cede as investidas do Moreno.